Essa é a sua Web Rádio IBVA. Oi, pessoal. Estamos aqui em mais uma Quinta do Livro com a nossa curadora Lorena Feijó, eu, a curiosa Priscila Farias, e o nosso assistente, pastor, faz tudo, Dermerval. Bom dia a todos. Bom dia. E aí, Lori, do que é que vamos falar hoje? Hoje o tema do nosso programa, né, o quadro que a gente está começando é livros que eu gostaria que todo mundo lesse e por quê. Uhum. Sempre tem aquele livro, né, que a gente lê e pensa, nossa, todo mundo deveria ler esse livro aqui. Com certeza. E aí a gente tem 1000 motivos para dizer isso, né? O porquê que todo mundo deveria ler esse livro. Uhum. Muito bom. E hoje a gente começa com dois, eu posso chamar de dois clássicos, né? Vocês concordam? Sim, com certeza. Concordo. Dois clássicos assim. Tomara que o nosso ouvinte concorde. Principalmente em se tratando de relacionamentos. Pois é. Eu acho que são dois Pois clássicos, quase duas bulas. O autor já é um bom nome, né? É verdade. Diga aí ao nosso cliente que está todo mundo... O nosso cliente, Vamos lá, os nossos ouvintes devem estar tudo apreensivos. Começa aí, Lori. Qual foi a sua indicação? Então, Pra esse a primeiro minha escolha, né, de vários livros que eu tenho na minha lista de todos deveriam ler, Uhum. eu escolhi esse livro aqui, As 5 Linguagens do Amor. Tá dando pra ver? Me dá aqui que eu acho que mostrar aqui é melhor. Isso. Deixa eu mostrar aqui. Essa capa é antiga, tá? Ó. Se você for procurar pra comprar hoje, a capa já não é essa. Isso. Ó. É do autor Gary Chapman. Né? Muita gente acha que Gary Chapman é psicólogo, mas ele não é. Ah, não é não? Pra Não. mim era, e eu era um dos que eu achava. Não, ele é Interessante. pastor Aham. e ele atende casais, né? Então ele acabou virando... Conselheiro, um Ele é terapeuta, um conselheiro né? de casais. Aí ele é visto muito como terapeuta, mas ele não tá. é profissional da Formado área. e né? tal da área. Ah, tá. Sabia não. Eu também ia perguntar se ele não era até um terapeuta. Assim, Isso. alguma coisa Ele é como- conselheiro de casais, né? Como muitos pastores Aham, acabam sim. se tornando também. Mas mesmo não conselheiros. fazendo psicologia, será que ele não teria feito nada na área de Então, psicanálise? Porque a pelo psicanálise que eu para os leigos também pesquisei, faz. né, até hoje, e até a gente vendo aqui no livro, quando Nada fala sobre aponta pra ele, isso. Não, Tá. ele é graduado pela faculdade de Wilton, De teologia, no caso. teologia, Ah, ele é tá. pastor. Ele é teólogo. E aí ele é pastor, conselheiro de casais. Tá. Entendi. Então, nessa vivência, né, de ser conselheiro de casais, aí ele Sim. foi tirando essas pérolas aí que ele disponibiliza bom, pra né? gente em vários livros que ele tem escrito. Agora, Mas por que a As gente Cinco já tá Linguagens do dizendo Amor que... é o mais relevante. A gente tá dizendo muito bom. Por que eu já tô dizendo que é muito bom? Ele realmente é muito bom, né? Engraçado, ele é tão bom e foi um livro que saiu mesmo das quatro paredes da igreja, inclusive. É, Sim. muito. Porque muito eu tive lido. uma experiência assim, quando eu estava fora, lá na Espanha, que uma amiga minha fazendo psicologia, a professora indicou Olha que o legal. livro. Bacana. E ela falou assim, você já leu também? Eu falei, não, já li em português e tal. Eu acho que eu até dei para ela em espanhol, mas foi uma indicação, assim, da faculdade, da professora Sim. lá, e indicou ele. Então a gente já pode dizer que é um livro que caiu na graça das academias, né? Porque Sim. já tem professores recomendando. Eu não Eu já sabia vi disso. várias pessoas do meio secular recomendando Opa, esse livro. que Sim. bacana. Várias. Várias. Pessoas, Aí, eu não inclusive, sabia. que são agnósticas, Sim. ateias, e recomendam esse livro Reconhecem por conta que a do leitura- âmbito do relacionamento, ele é muito importante. Reconhecem que Reconhece. a leitura que ele faz da situação é bem adequada. Isso, exatamente. Sim. Tá. E olhe que, talvez, né, por ele não ser um especialista, Uhum. né, porque hoje em dia tem muito dessa questão do título. Isso. Ah, mas se não for um terapeuta, se não for um psicólogo, se não for renomado, eu não vou aceitar. Então É um surpreende pastor. mais ainda. não é? Sim. Surpreende, inclusive, pela É porque linguagem, o né? que ele fala de fato faz sentido. Aham. Então a pessoa não tem como olhar para isso e falar, não faz sentido, não vou Sim, sim. levar em consideração. E até Sim. pela linguagem, né? Ele tem uma linguagem confessional. Sim. É verdade. Ele tem uma linguagem É confessional verdade, e é as verdade. pessoas, assim, então... Sim, ele cita passagens É, bíblicas no ele livro, tem ele faz cursos várias de- referências. Em curso de casais eu já usei esse livro e é muito recomendado porque é excelente. É excelente. E depois ampliaram, né? Que eles fizeram a linguagem dos filhos, Isso, né? exatamente. Assim, eles Ele tem vários. Ele tem uma sequência, né, desse livro aqui. Então, ele tem as 5 linguagens do amor do homem, que é voltado só para o homem. Então, é como Desculpem. se fosse esse livro aqui, mas falando só com o homem, No perfil, Opa. assim, pro perfil masculino. Tá, e esse aí eu não vi. Não tenho para mulheres. Já tem só para homens? Tem só para homens, já Olha, tem um não tempinho. sabia. Tem para adolescentes
que o de adolescentes é mais antigo. Eu acho Olha que aí, veio logo depois ouvinte, desse. vá Olha a anotando dica, aí, viu viu? a dica. Eu acho que o de adolescentes veio logo depois desse, porque o de adolescentes tem 2 capas também, então tem mais de uma edição. Ouvinte e, É, além de ouvinte, Telespectador. telespectador, porque tá nos Telespectador, vendo, viu? tem o Pra Crianças, que eu quero muito ler, Olha. e tem as 5 Linguagens do Amor de Deus. A esposa dele atua alguma coisa em algum livro, você sabe? Eu Não. acho que não. Acho que não, é Não, mais Eu ele não mesmo, sei, né? Eu não sei. Eu Eu achava não que sei. ela sim, acho que até a parte dos filhos, mas tá, é, ela pode atua ser um que pouco, sim, né? eu não sei. Eu acredito, Eu acredito que sim. Então é o livro que você recomenda. Sim, e tem até o de pintura dele. Sabe aqueles livros que Olha. estavam em alta uma época aí, que o pessoal que Isso. estava com ansiedade estava Uhum. utilizando muito de Isso, pintura, e tinha isso. aquelas mandalas, tinha um que era de animais, outro que era de floresta. Aham. Ficou muito em alta esses livros Sim, da sim. editora Sextante. Sim. E aí tem o das 5 Linguagens do Amor. Olha que Olha, legal. o que você diria, Lori? Por que você recomendaria que todo cristão, pelo menos cristão, ou ouvinte, lesse esse livro? Qual é o grande motivo que faria todo mundo ler? Olha, eu recomendo esse livro, até no meu Instagram, Chá de Livro, eu fiz já uma postagem sobre livros que eu recomendo para todo cristão. Aí já tá. voltado, né, para o público cristão. Cristão. Que eu acho que todo cristão deveria ler. Aí tem lá Cristianismo Puro e Simples e tem as 5 Linguagens do Amor. Mas as 5 Linguagens do Amor é um livro que eu recomendaria para qualquer pessoa. Independente dela ser cristã sim. ou não. Ou não. Por quê? Porque todas as pessoas, elas se relacionam. Então, independente se você se relaciona com seu marido, ou com seu filho, ou com sua mãe, com seu pai, ou com seus alunos, se você é professor, ou com seu paciente, com seu cliente, enfim, Bacana. em qualquer âmbito da sua vida, de relacionamentos, esse livro ele se encaixa. Então, por isso que é um livro que eu recomendaria para todo mundo. Opa. Legal. E aí, Pri? Eu também recomendo. Bom, a minha indicação, né? A gente pensou assim em seguir mais ou menos o mesmo tema, Hoje né? quem vai indicar são elas duas, viu? Eu não indico nada, que eu sou. A minha Hoje aqui eu sou indicação intruso. foi o Temperamentos Transformados. Vamos ver aqui. Aí, Se eu eu mostro só pra tenho meio vocês. digital aqui, gente, então vamos ver se a gente consegue ver a capa, mas a gente vai colocar. Ih, tá Acho ruim, que não, viu? é. Qualquer tá coisa ruim. vocês É por causa da procuram luz. aí, ó, É. dá um Google. Deixa eu ver se eu consigo aqui lateral. Parece que aqui dá pra ver, não? Ou não? É Só um um livro, pouco. livro Deixa eu famoso, né? ver aqui. Parece que aqui dá pra ver. Aí, ó. É, aí dá pra ver, ó. Isso. Não é? Pronto. Temperamentos transformados. Sim, de Tila Rai. E como o Lori falou, né? Nós somos seres sociais. Isso. Estamos fazendo essas leituras o tempo todo, né? Então, principalmente assim, principalmente não, falando do nosso público, né? Assim, no meio da igreja, a gente tem, inclusive, essa pregação, né? Que nós fazemos discipulado, nós temos grupos de comunhão, né? Nós sempre falamos de comunidade, falamos, inclusive, que Deus é um ser relacional, não é? Que se relaciona assim com a gente, só que ele sabe tudo e a gente sabe bem pouco, principalmente a respeito do outro, né? Então, assim, Temperamentos Transformados, para mim, foi também muito interessante. A gente já falou dessa parte de autodescoberta, né? Como eu recebia algumas coisas, e até para me relacionar, tanto dentro quanto fora. E outra coisa interessante também, esse dos Temperamentos Transformados, não tanto quanto as 5 Linguagens do Amor, mas ele também saiu desse campo, né? Das 4 paredes da igreja. Interessante. Sim, É um verdade. livro também bem lido. Mas o Tila Rai é muito conhecido lá nos Estados Isso. Unidos. Então é um livro bem lido, que já tem uma cultura assim. É porque a gente não tem essa cultura tão cristã, né? Não, Os Estados Unidos já tem essa base, É então comum ele você ver faz. pastores serem chamados para falar em empresas, em várias Sim. corporações e vice-versa. Uhum. Alguns pastores também chamam homens de sucesso, especialistas, para falar. É um outro contexto, é Uhum. totalmente diferente. Sim, Então, sim, realmente, ele é muito conhecido, muito conhecido. Então, Sim. pra gente, né? Pra nossa cultura, fica assim, eu falo, nossa. Né? Porque também, ele também tem uma linguagem que é uma linguagem cristã. Os Cristã, personagens que ele coloca são personagens da Bíblia. Então, a gente sabe que, às vezes, de vez em quando, dá aquela ojeriza. Fala assim, não vou ler um livro de crente, né? Para dar uma de bisbilhoteiro, como eu perguntei para a Lori, por que você entende que esse livro deveria ser lido, pelo menos por todos os cristãos? Ou talvez até não, você que diria. Qual é a sua leitura? Eu pego o gancho. Quando o Lori falou, tinha mais ou menos do que eu ia falar, né, assim, né? A gente está se relacionando o tempo todo. Né? Então, melhorar as minhas relações, tanto dentro da minha casa quanto fora, né? A gente sabe o impacto dos relacionamentos saudáveis.
né, que a gente tem assim nas nossas redes mesmo. E eu gosto muito de pensar nessa parte de autocuidado, né, de autoconhecimento, para a gente se modular também, né, gente? E uma coisa que eu gosto muito, 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 muito dele mesmo é que ele sempre fala, dá essa pincelada assim, né? Você tem o seu temperamento. Mas uma coisa muito importante é que ele seja controlado. E não por você, mas pelo Espírito Santo. Então, isso para mim Me parece, não sei se eu estou certo, e depois a gente pode mexer nos 5 linguagens, que eu, quando li esse livro, faz muito tempo, eu era novo convertido, e eu li o primeiro, porque é uma sequência. Temperamentos controlados, inclusive no Transformados ele comenta muita coisa do controlados, depois vocês vão falar alguma coisa. Quando eu li, uma coisa que eu achei interessante, Pri, é que é o seguinte... Você tem dois riscos, que eu chamaria de riscos. Um é aquela ideia de confiar demais na história da autoajuda, onde eu me ajudo, eu me resolvo. Claro que literatura de autoajuda, ela tem seu valor, se você souber usar. Então, mas você tem o risco de você achar que você sozinho se resolve. E o segundo ponto que eu achei interessante é que muitos cristãos não entendem que, apesar de você ter um papel importante no processo de santificação, de salvação, mas não é seu esforço, não é a sua autoavaliação ou a sua autoindulgência, qualquer que seja a ação de você para com você mesmo, que vai garantir que você será uma pessoa nova. É uma ação do Espírito. Então, como é que vocês enxergam isso? Essa coisa da autoajuda e esse risco da gente achar que eu me melhoro, eu sem o Espírito Santo, ou com pouco do Espírito Santo, orando pouco. Vocês não veem um risco nisso, mesmo de ser um livro antigo, ainda hoje? Sim, tem um risco, mas como eu falei, particularmente nesse eu gosto muito quando ele traz isso. Tipo assim, ele mostra, né, ele traça os perfis, assim, tanto os lados positivos quanto os negativos, mas ele traça os perfis e coloca isso diante de Deus, vamos dizer assim. Então, você pode ser um colericão aí, né? Mas lembre que você tem a ação de Deus sobre a sua parte colérica. Interessante. Né? Então, aí não vai ser só, como às vezes a gente vê, isso daí é do meu temperamento. Eu sou sanguíneo, eu sou assim mesmo. Sim, me aceito Afinal de como eu contas, sou. o que é temperamento? Diferente de personalidade, de caráter, como é que a gente classificaria o temperamento? Eu acho que é uma boa pergunta, né, para o nosso ouvinte. Uma boa pergunta para um psicólogo. Eu talvez não saberia Mas qual é a ideia que vocês responder. têm? Sem precisar de uma resposta técnica. O que é que vocês Eu acho que explicando os 4 temperamentos, dá pra gente ter uma ideia do que seria, né? O que seria temperamento. Ele explica aí, são 4 temperamentos. Aí ele fala sobre o sanguíneo, que seria Fleumático. aquela pessoa mais enérgica, mais extrovertida. Tipo Pedrão. Ele usa no vamos. livro, Isso. é engraçado que Ele você usa Pedro citou, mesmo. então ele usa Pedrão, realmente gente, é Pedro, um dos apóstolos disso. as referências que ele usa no livro. Muito sobre As ele, pessoas né? estudadas, no caso, são pessoas da Bíblia. Isso. Então, isso é muito legal, porque faz Personagens bíblicos. a pessoa que está lendo entender que aquilo ali, que muitas vezes você enxerga em você como um defeito, algo que não pode ser mudado e que te afasta de Deus, na verdade, fez parte da vida de pessoas que eram muito próximas de Deus. Interessante. E que são referências para nós, né? Aham. Então, assim, o sanguíneo, ele fala sobre Pedro. Ele usa a referência de Pedro para falar sobre o sanguíneo, que seria uma pessoa mais extrovertida, mais enérgica, mais impulsiva. Mas impossível. Isso. Ele usa Paulo como referência para falar sobre o colérico, que Sério? é uma pessoa Opa. mais Isso aí. irritadiça, mais estressada, mais mais na lata, né? Aquela coisa assim. pavio Bateu, curto, levou. Bateu, levou. Exatamente. Aham. Isso eu tô falando aqui Claro das que é um questões exagero nosso negativas do dizer isso de temperamento, Paulo, né? né? É um exagero nosso dizer que Paulo era tipo bateu, levou, eu acho. Mas, Não, Ou- mas quando eu leio as ouso cartas de dizer Paulo, isso. Eu consigo ver É, uma eu também, pessoa eu- bem. Mas se você Eu for ler acho assim. que cabe. Como é que eu posso dizer? Mas se você. Aquela pessoa. Tipo, bateu, levou mesmo? E tem uma palavra que a gente usa muito para falar sobre Paulo. Aí, quando eu lembrar, eu falo. Mas, Ah, tá. enfim. Eu tô dizendo aqui que a gente tá falando aqui dos aspectos negativos dos Sim, temperamentos. sim, Não claro, quer dizer claro. que os temperamentos, Claro, só o tem esse colérico, o aspecto. sanguíneo, tem só aspectos negativos. Claro. Então, ele fala do fleumático, que seria Abraão, se eu não me engano. Sim, Abraão. Abraão, né? Que é Aham. aquela pessoa mais centrada, Isso. mais racional.
E ele fala sobre o melancólico, Melancólico. que ele usa Moisés como referência, que é muito Moisés, melancólico. É bem a cara. Então, assim, o Imagina. Mas eu melancólico é disse aquela assim, pessoa ó, mais sensível, Deixa eu mais voltada explicar. para as artes. Deixa eu explicar esse negócio do bateu, levou de Paulo, porque eu tenho Sim. muito cuidado de falar dos personagens bíblicos. Sim. Quando a gente diz Paulo assim, tipo, bateu, levou, que para mim é um exagero, e é uma figura de linguagem nossa, bem Sim. atual. Mas é que o Paulo, você teria várias fases. Sim. Se você ler, por exemplo, a segunda carta de Timóteo, você vai ver o Paulo o velho, muito mais sensível, falando de coisas mais de sentimentos. Sim. Então já não é o bateu, levou. Sim, mas é justamente isso. É justamente Esse é a livro. cerne da coisa, né? Transformado, né? O Paulo transformado. Exatamente. Ele esse chega a dizer transformado. que o Marcos, que foi o motivo da briga dele com o Barnabé, lá na segunda carta ele diz, manda o Marcos porque me é útil. Quer dizer, Pois você já é. vê uma mudança de atitude. Mas Exatamente. o cerne do livro. o cerne né? do livro é esse, a parte... mudança. Exatamente. É, A como o parte Espírito boa, como Santo brilha. atua O na lapidar é transformação. justamente esse. Ele não deixou de ser lá o colérico, né? Agora, eu soube, porque eu também não sou psicólogo, que essa classificação ela já é considerada pelos psicólogos como ultrapassada. Isso. Hoje o pessoal usa muito mais aquela coisa daqueles outros tipos de O classificações. eneagrama, né, que tem Exatamente, o outras eneagrama. classificações. Mas não deixa de ser um aprendizado para a gente tirar, não é? Não. Lições desse livro, Sim, não é eles isso? continuam, assim, vamos dizer que ele vai ampliando, né? Isso. Porque continua essa base, mas eles também vão associando outras coisas, que é o que eu acho interessante também, né? Aham. Antes a gente só via as coisas separadamente. Isso. Mas elas todas juntas formam a sua pessoa, né? Exatamente. Vão dizer sobre o seu caráter. Então, Hoje já tem a coisa do intuitivo, que pode se misturar com um isso. pouco de Então, outras a gente características. vai falar sobre personalidade, sobre Isso. linguagens de amor, vamos falar sobre temperamentos, isso tudo compõe a pessoa, né? O indivíduo. Isso. E aí, dentro disso, a gente já sabe, né? Eles já usam mais que ninguém é 100%, alguns sim, né? Alguns dizem que sim, Claro. mas ninguém é 100% colérico. Isso. Sim, é. sim. Então, é uma coisa assim, eu, por exemplo, sou colérica e fleumática, né? É? Eu sou Meu bem- Deus do eu céu, sou olha, Nossa, olha que não, balança. Eu nunca imaginaria que você fosse colérica. Eu Eu também sou não, colérica. também eu não. sou sanguínea e fleumática. Aham. Ou sanguínea não, menina. Eu sou melancólica e fleumática. Eu sou colérica e fleumática. Sanguínea jamais. Dizem na classificação que eu fiz na época que eu era, na época, um melancólico com traços sanguíneos relativamente fortes. Hoje, eu não sei nem o que eu sou. Mas eu vou aproveitar e falar para vocês um negócio. Já que a gente falou de temperamento, eu me lembro não só que eu li esse livro, mas na época eu peguei um livro de psicologia e no contexto, eu não sei como está hoje. A ideia é o seguinte, quando você tem 3 palavrinhas aí que são muito confundidas, personalidade, caráter e temperamento. Sim. Então, o que a galera dizia na época? Que se tiver algum psicólogo aí depois quiser escrever para a gente, fala. Que temperamento é uma coisa que você nasce com ele. Não é formado em você. O temperamento ele não é. Você nasce com aquelas características. Tem a ver com genética, tem a ver com uma série de coisas e que, obviamente, vão também sofrer influência do meio a Sim. partir da sua casa. Mas que você já nasce com ele. Se você vai ser uma pessoa extrovertida, se você vai ser uma pessoa mais calada, se você vai ser uma pessoa mais nervosa, nervosa inteira assim, um pouco mais colérico, um pouco mais de ação, isso você já nasce com o temperamento. Porém, o pecado, aí é que está, ele dá a base. O pecado veio e deformou aquilo que Deus nos fez como características iniciais, que seriam diversas, mas sem a contaminação do pecado, Sem né? a mancha. Então você tem, aí você teria a personalidade, que é aquilo que vai se formar ao longo da sua vida, depois de você ter firmado as bases do seu caráter. Aí entra uma questão da criança, que alguns acham que com 5 anos, que com 7 anos você consegue dar as primeiras bases, que vão ser aquela chamada a base que não muda em uma criança. Depois disso, alguns acham que você só pode fazer ajustes, não altas mudanças, que talvez é um trauma, alguma coisa, faça você dar uma mudança muito brusca, mas nada que tire aquilo que você tem de princípios da vida. Alguns acham 5, não sei se isso mudou hoje, outros acham 7 anos, você ainda consegue firmar alguns valores. Então isso formaria o caráter. E a personalidade, aí já em Jung, ele vai dizer o seguinte, é uma série de mecanismos que nós usamos para nos relacionarmos com os outros. Segundo Jung, sem
personalidade, nós não conseguiríamos nos relacionar. Já pensou? Eu fico em casa de um jeito, quando eu saio, eu me arrumo, eu me visto, eu vou para o trabalho, eu me comporto de uma maneira no meu trabalho. Eu assumo uma persona no meu trabalho. Eu estou na igreja, eu estou aqui com vocês agora, eu tenho uma pessoa. Se eu estivesse em casa, talvez eu estivesse de outra maneira. Então, o Jung vai dizer que é impossível, mas temperamento, aí o Tim LaHaye diz que não é questão de formação, você nasce com ele. Eu não sei se vocês sabiam disso, era um pouco disso que era tratado na época da psicologia. Com a nova classificação, eu não sei como é que a galera Essas coisas pensa. básicas assim continuam, né? Continuam, Porque né? a gente, Aham. Lori vai saber aí também. Você vê já esses traços quando a criança é bebê. Aham. Sim. aham. Como ela se comporta, né? Então você já vai Sim. perceber. Um é mais Eu retraído, ia o outro é falar mais, isso, né? que eu já percebo em Interessante. Belinha essa questão do Os temperamento. traços do temperamento. Com Olha aí. certeza. E, inclusive, a linguagem de amor dela. Também, Com certeza. eu não sabia que no caso da linguagem, eu não me lembro de ter lido isso. Ele fala que isso também já, a pessoa já nasceria com essa tendência, eu não me lembro. Ele fala que, na Acho que não é verdade, tão direto, as, né? as linguagens do amor, elas vão se formando Isso. na infância. Porém, pelo que eu vejo na prática com minha filha, eu percebo que ela já tinha É sério, ela- uma certa tendência? É uma tendência, porque assim, por exemplo, a linguagem de amor dela sempre tem duas também, né? Que são sim. mais relevantes, Isso. mais presentes. Como É. o temperamento é a mesma coisa. Mesma A coisa. gente tem sempre dois que são mais presentes, que chamam mais atenção, mas eu acredito que a gente também tenha os outros. Sim, sim, sim. Porque em alguma hora você vai se perceber mais colérico, mas você não é colérico. Um comportamento mais colérico, um comportamento mais sanguíneo em determinado momento, dentro de determinado contexto, onde você se sente mais à vontade, enfim. Mas você tem aqueles que são predominantes. Sim, sim. Nas linguagens do amor é a mesma coisa. Você tem duas linguagens que são predominantes. Tem uma que é a principal e tem uma que é a menos importante. Então, pelo menos essas duas você vai ter certeza. Não, essa é a principal e essa é a menos Essa. importante. As outras duas ficam ali no meio. E Belinha, as duas principais linguagens do amor dela, claramente pra mim, assim, pelo que eu tenho observado durante esses 5 anos, é tempo de qualidade e presente. Ó. Aí você pode dizer assim, não, mas pra criança, É, normalmente, presente e tempo de qualidade são as linguagens do amor, mas ela pode mudar. Talvez ela mude. Sim. Mas o que eu observo hoje, e eu observo que não foi uma coisa assim que a gente colocou ela dentro desse contexto e ela foi crescendo e tendo a necessidade disso. Não, pelo contrário. Por exemplo, a questão do tempo de qualidade. Muitas vezes, eu acredito que muitos pais vão se identificar com isso. A gente tá ali naquela correria do dia a dia, naquela vida corrida, cansados e tudo mais. E aí a gente chega em casa, às vezes já é de noite, tarde, a gente tá cansado, tá com sono. E Belinha quer atenção. Ela quer que a gente brinque com ela. Esteja, Então, assim, né? eu já observei algumas crianças que elas conseguem brincar sozinhas. Mas Belinha não consegue. Ela, na verdade, não é que ela não consiga. Ela não gosta. Ela não quer. E ela faz questão que a gente sente com ela e brinque, preste atenção. Se você pegar o celular e for brincar com o celular na mão, ela reclama. Que atenção. Entendeu? Ela quer atenção exclusiva. Então, assim, eu não acho que foi algo que... Talvez seja algo que, por a gente muitas vezes não conseguir entregar, né? Ofertar isso para ela com mais frequência, Sim. como ela gostaria e como qualquer criança gostaria. Gostaria, que atenção, Ela né? A tenha criança tido tem que ter atenção. essa coisa de, eu vou buscar mais por isso para ver se eu recebo. Uhum. E olha que a gente dá muita atenção para ela, mas eu digo pela correria do dia a dia. Por isso que eu acho que muitos pais vão se identificar com isso. Porque é aquela coisa de que não importa como é a sua rotina, você tem que encontrar um tempinho ali para dar atenção pro seu filho. Aham. Porque ele vai requerer isso, entendeu? E talvez quando ele passe a não requerer mais isso, seja tarde demais. Vai ser aquela hora que você vai querer dar, mas para ele não vai ter mais tanta importância. Sim, é verdade. Então, o que eu né? percebi nela foi isso. A questão do tempo de qualidade é algo que ela realmente se sente amada quando a gente tá ali com ela, brincando com ela, quando a gente senta e brinca e conversa e presta atenção e assiste um filme com ela, sem estar mexendo no celular, sem estar conversando com outras pessoas. E presente. Ó. Agora, por que eu percebi do presente? Não é porque a gente dá presente, dá brinquedo e ela gosta. Claro que toda criança que recebe um brinquedo vai ficar feliz, vai demonstrar que se sentiu amada. Eu também. Por que eu acho que Belinha tem essa linguagem de amor do presente? Aí que eu vou entrar na questão de que não é tão simples assim. Claro. A questão das 5 linguagens do amor. Por exemplo, quando ela quer demonstrar amor, ela vai lá, faz uma cartinha, Oh. ela faz um desenho e ela entrega pra gente.
Então eu já percebi isso, que ela não simplesmente chega e te dá um abraço. Ela não simplesmente chega e te diz te amo. Ela quer fazer algo pra você. Então ela pega um papel, ela pega as ferramentas que ela tiver. E ela grampeia, e ela cola, e ela desenha. E ela vai, por exemplo, quando ela quer fazer algo pra mim, ela vai perguntar pro pai: como é que escreve eu te amo, papai? Aí ela fica: não venha pra cá agora, mamãe, que eu estou fazendo algo e eu não quero que você veja. E aí, quando ela termina, ela vem toda feliz e entrega. Aí ela fala: eu fiz isso porque eu te amo. Oh, que lindo. Olha Então, que assim, coisa. eu percebo que ela se sente amada Coração pra Belinha. nessa linguagem do amor. Por quê? Porque no próprio livro, Gary Chapman fala que, normalmente, a linguagem com que a gente demonstra amor, quando a gente não tem ciência das linguagens do amor, Sim. é a linguagem que a gente se sente amado. Então, assim, se ela demonstra amor dessa forma, é porque ela se verdade. sente amada dessa forma. Porque ela não sabe ainda que existem Que linguagens existe do isso. amor. É verdade. Então, eu já sei que, poxa, eu quero demonstrar amor pra minha filha, eu tenho que fazer algo especial pra ela e ela vai se sentir muito amada. Não só a questão do tempo de qualidade, né? Não é tão simples quanto dar um brinquedo. Não. E qual é a sua linguagem de amor, Lore? A minha é tempo de qualidade, Tempo de qualidade. e toque físico. E toque físico. E a sua, pastor? Eu disse a vocês que eu não me defino. Eu, na verdade, seria bem parecido com Lorena. Eu amo o toque físico, eu sou muito pegajoso com minha esposa, com meus filhos, é mesmo. E Belinha tempo não de gosta. qualidade, pra vocês terem uma ideia. Eu e minha esposa, se eu chegasse em casa, porque ela também trabalhava, então ela chegava primeiro do que eu, se ela estivesse fazendo qualquer coisa e ela não parasse pra dar uma atenção pra mim, eu ficava triste. Sim. Então, mesmo que fosse só uma olhadinha, pra mim era importante. melancólico. Aquele momento. eu sou E o muito toque. parecida com ele, eu sou É, melancólica. e eu, por exemplo, estar assistindo um filme, alguma coisa lá, tem que estar bem agarradinho com o outro o tempo Sim. todo, se tocando. E aquela coisa assim, se a pessoa estiver muito distante, você fica, tá acontecendo Isso, o quê? Tá eu sou acontecendo desse alguma tipo. coisa? E ela nem... Olha nem, como a gente vai mudar. Se alguém tá muito perto de mim, eu vou perguntar: tá acontecendo alguma coisa, Nem- gente? nem- Sai de perto. e minha esposa tem hora que ela não gosta dessa coisa muito agarrada, sabe? Sim. E aí eu estranho. Eu vou dizer: tá acontecendo alguma coisa? Eu acho que todo mundo quer ter aquele momento também seu, né? Eu acho interessante. Eu aprendi a respeitar isso, claro. Isso, essa Mas que eu parte gosto também é da importante. agarração, eu gosto. Assim, gente, de toque, o que eu gosto é abraço. Normalmente eu abraço É mesmo? pessoas que eu gosto, assim, né? Então eu abraço, depois eu assim, tá tudo bem. Abraça e solta. Solta. Eu Não abraço. fica Ficar muito agarrada. tempo Não, e não. agarrado na sua Não. mão, pegando Porque tem você. gente que fica agarrada, né? E olha que eu tenho, assim, ó, minha mãe é super toque, minha irmã É também mesmo? e a outra também. Às você vezes é diferente. Tá deitado no sofá, assim, minha mãe gosta daquele grude, todo mundo. É E eu lá mesmo? do outro lado, assim, a gente conversando. Minha mãe, vem, filha, também. Eu falei: eu não consigo. Não Falou: consigo. não, mãe, bem. Mas já tentou? Ok, já tentando, É mesmo? mas Não dá. funciona. Minha irmã é daquela assim, gente, que para e fica beijando assim, ó. Ah, eu gosto disso. Minha eu mãe amo isso. ama. Eu falo: Bia, por favor. Gente, eu não gosto de cafuné. Minha irmã fala: por favor. A gente morou um tempo junto, né? Aí ela: por favor, Bia, você pode fazer um cafuné pra eu dormir? Ela ama toque. Olha pra isso. Aí ela falava: só 5 minutos. Eu botava o alarme. 5 minutos. Quando ela vê, ela não acredita que você botou um alarme. Eu falei: claro. Você Não é nem tocar em você, você também não gosta de estar tocando muito no outro. Não gosto muito de É, toque porque no- normalmente não é natural pra gente que aquilo que a gente não gosta de receber, a gente gosta de dar. É verdade. Então é normal que você até descubra a sua linguagem do amor assim, né? Quando a pessoa não tem Interessante. certeza de qual é a linguagem dela, ela tem que observar. O que que você faz pra que o outro se sinta amado? Aham. Né? O que que naturalmente você acaba fazendo? Aí alguma esposa vai dizer: eu faço a janta pro meu marido, mas parece que que isso não importa pra ele. Ele chega em casa e a casa tá toda limpa, mas ele não me dá atenção. Olha que coisa. Assim, às vezes as pessoas, elas querem demonstrar amor na linguagem que elas querem receber. Sim. Mas elas não sabem qual é a linguagem do outro, porque muitas vezes elas nem sabem que existe essa questão das Ó, linguagens deixa eu do amor. aproveitar e falar aqui para os nossos queridos ouvintes e telespectadores. Vocês já viram que a gente está imbricando aqui, é um livro e outro E ao mesmo outro. tempo. É normal, a gente quis fazer assim mesmo. É porque Né? tá Ficar tudo junto mesmo. saltando. É. E outra coisa importante, deixa eu confessar logo um pecado aqui a vocês, meu. Porque quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Exatamente. Eu tenho uma bronca com o livro As 5 Linguagens do Amor. É bronca minha, pessoal. Eu sei que ela não faz muito sentido, mas para mim continua sendo bronca. Eu digo assim, é interessante. Ele diz como é que cada pessoa faz e depois fica aquela história. E se a minha linguagem de amor que eu gosto de receber não é a que a pessoa gosta de me dar? Como é que negocia isso?
Porque se eu gosto de toque e a pessoa que eu gosto, ela não gosta de me tocar, eu vou sentir falta daquilo. Se eu gosto de toque e vice-versa, ela vai se sentir incomodada. Como é que fica essa coisa aí? Tem até uma parte aqui do livro. E fica também Não é? no Fala aprender, sobre né, isso. gente? É isso aí que eu achei queria... interessantíssimo. Ah, Ó, essa é minha bronca. A bronca é que um tem que aprender Aqui, com o ó. outro, né? se você disser que tem sentimentos que na verdade não tem, é hipocrisia. Então a pessoa não vai poder virar pra você, sua esposa não vai poder virar pra você e falar assim, não, Interessante. eu gosto de te abraçar, só porque ela sabe que você gosta de ser abraçado. Interessante. Entendeu? Isso vai ser hipocrisia. Ela não precisa Isso. mentir pra você. Isso. Pra dizer que tudo bem ela te abraçar, Aham. porque você gosta de abraço, é porque ela gosta de abraçar. Sendo mentira, é hipocrisia. Mas aí ele continua. Ah, Mas um ato de amor em benefício ou para o prazer de outra pessoa, um ato de amor em benefício ou para o prazer de outra pessoa e não de si próprio, é uma escolha. interessante. Então, assim, a gente sempre, pelo menos eu sempre bato nessa tecla, né? Amor é uma escolha, não é um sentimento. As pessoas confundem, entendeu? Então a pessoa acha que pra amar a outra, ela precisa sentir, ela precisa gostar, ela precisa ter uma inclinação pra isso. E não é assim. Peraí, vamos botar esse negócio no lugar, porque senão o nosso telespectador talvez não queira entender. O que você quer dizer quando diz que amor é uma escolha? O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que, assim como você se sacrifica por um filho, pelo bem-estar de um filho, quando ele nasce, que você tem que acordar de madrugada. Ninguém quer acordar de madrugada, ninguém quer perder seu sono, ninguém quer ficar ali parecendo um zumbi a noite toda. Se fosse por escolha, Por isso- talvez não fosse. Aí eu queria lhe dizer, Não é eu circunstancial. não quero lhe Não, corrigir. Não é isso, Lore. Eu não Não quero- é circunstancial. Tá, eu não quero corrigir você, mas eu tinha em mim, eu perguntei por isso, que a ideia de amor é uma ideia muito mais de decisão. Sim, Sim. exato. Porque se eu quiser escolher, nem sempre eu vou escolher. Não. Mas quando eu preciso decidir por uma necessidade de consciência, por um aprendizado, é diferente. Seria mais ou menos isso? Não sei A se eu... gente escolhe também a gente- partir dessa... É, da decisão. Da Envolve decisão. escolha, é, Quando claro, você claro. descobre qual é a linguagem de amor do seu cônjuge, ou do seu filho, Aham. ou da sua mãe, do seu pai, e você conscientemente escolhe amar, decide amar, você está escolhendo Interessante. fazer aquilo que vai Envolve fazer sempre escolha, né, Pri? a Aham. pessoa se sentir amada, independente se aquilo é confortável ou não Sim, para sim. você. Sim. Então, muitas vezes você você tem um desconforto, né, em dar um abraço, em estar junto ali, agarrado com a pessoa, mas você sabe, poxa, aquilo ali vai fazer ela se sentir amada. Então, um abraço, um beijo na testa, para pessoa que a linguagem do amor é palavra de afirmação, às vezes para você tanto faz você elogiar ou não muda em nada na sua vida, porque não é a sua linguagem do amor. Mas Aham. você sabendo que é a linguagem do amor do outro, você sabe, poxa, eu tenho que me esforçar aqui para soltar um elogio. Por mais que para mim seja desconfortável, porque as pessoas podem pensar assim, nossa, mas é desconfortável dar um elogio. Às vezes é desconfortável para certas pessoas. Ter que ficar elogiando, entendeu? Ter que ficar falando sobre tudo que você fez ou deixou de fazer e como aquilo impactou na sua vida e como é importante que ele tenha comprado pão e como é importante que ele tenha levado o cachorro pra fazer cocô lá fora, sabe? Mas para aquela pessoa ali, aquilo vai mudar tudo. Aham. Vamos juntar os livros de novo? Vamos juntar. Vamos dar, assim, a exposição aqui rola solta. É. A minha linguagem de amor é tempo de qualidade. Sim, tempo de qualidade. E agora eu entendi que é palavra de afirmação também um pouco. Porque eu entendi a palavra de afirmação como bajulação. E isso me incomodava. Então eu Sim. tive que desconstruir isso daí também, né? Exatamente. E por outro lado, como eu sou uma colérica e fleumática, às vezes a pessoa... Gente, eu sou colérica, fleumática, introspectiva ainda. Por mais que não pareça, sou... Gente, Pri é um caso de estudo É sério. bem complicado ser colérica e fleumática. E aí eu sou introspectiva também. Eu lembro que a gente tava num café, aí uma amiga pegou e falou assim, pronto, aí a fleumática, agora ela tá julgando. Às vezes, eu falei, não, gente, eu não tô julgando, mas é porque tem essa característica do Interessante. fleumático, né? Que ele tá pra dentro, assim, ele tá... E às vezes tem. Eu gosto de palavra de afirmação, mas às vezes quando solta, não é a colérica que vai, né? É a fleumática que tá lá, tá dizendo assim, ai, briga. Aí eu falo assim, me deu um presente, eu amei. Nossa, obrigada mesmo.
Ele falou, você não tá fazendo festa? Eu falei, tô, mas sei lá, por dentro, talvez, essa é a minha festa. Sabe? Olha que Uma coisa assim, dizer, mas eu amei. Às vezes numa Exatamente. conversa. Eu tive esse problema também no meu É lado mesmo? fleumática. De estar conversando. Às vezes parece que a gente não demonstra sentimento, apesar de que eu sou melancólica também, mas Pois é. o meu lado fleumática, eu acho que ele é Mais acentuado. mais acentuado do que o Ah. melancólico. Isso é certo. Então, muitas vezes, eu tô animada com algo, eu tô feliz, mas as pessoas ao meu redor, tipo, meu marido, sei lá, alguém da minha família que tá ao meu redor, fica ali, tipo, na expectativa. Sim, e? Que mais? Que mais? Outro E dia, eu, tipo, não é isso. outro Aham. dia falaram pra mim assim, é ruim conversar com você. Eu falei, o que foi? Porque a pessoa fez, né? Falou. E eu respondi, Aham. entendi. Sim. E aí, ela tava falando muito. Eu falei, talvez ela queira dizer não. Ela falou assim, ai, muito ruim conversar com você. Ou então a pessoa Odeio fala esse alguma pessoal. coisa e você, tipo, e Kiko? E aí você fala assim, esse entendi, parece que a gente acabou o diálogo. Eu falei, não, gente, pode continuar. É Olha que como Ou as talvez relações você não são tenha tanto complexas, interesse né? naquilo Por com uma isso pessoa. São que isso é complexas. importante. Olha, uma coisa que me chama a atenção também é o seguinte. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, que isso é meu olhar. A cultura americana e europeia ela é bem diferenciada da nossa. E algumas partes dos Estados Unidos, maior ainda. Por exemplo, você tem o sul dos Estados Unidos, que do ponto de vista cristão, é um sul muito mais... O sul é muito mais conservador. E é mais... É o contrário do Brasil. As condições financeiras e sociais são um pouco mais baixas do que o do norte. E o sul, em termos de confissão de fé, eles são muito mais rigorosos. E então você encontra essas características lá no sul. E você vai para o norte, você vê outras características. Mas, em geral, o americano é tido como alguém muito pragmático, aquela coisa do utilitarismo americano, e um tanto quanto distante em algumas situações. Tudo que é necessário fazer, ele vai fazer. O filho tem 16 anos, você precisa se virar e ir para a faculdade, se vira e vá. E eles empurram os filhos mesmo. A gente é diferente. A gente gruda nos filhos, aquela coisa toda, né, e tal. E o europeu, tido ainda como mais frio ainda, talvez um britânico, os escandinavos nem se fala, povo que fala pouco. A minha questão é, um livro como esse, escrito por um americano, porque ele é americano, se não me engano, Sim. não é canadense. Eu acho que ele é americano. É, americano ou canadense, que são muito parecidos. Sim. Falando sobre temperamentos, dentro de uma cultura que é diferente da nossa, a pergunta é, será que isso se aplica à nossa realidade latino-americana e mais especificamente brasileira? Como é que vocês Com enxergam certeza. isso? Aplica porque, assim, como a gente falou, é meio que universal, né? Será? É universal. Isso é muito questionável hoje, eu estou perguntando por isso. Compreender os outros. Tanto que ele tem se falado muito, né? Até para você. Algumas empresas, inclusive, usam. Né, para fazer um bom uso, inclusive, do seu candidato. Né? Então, eles E nas gostam, relações interpessoais. Isso, e ele gosta muito de traçar esses perfis de personalidade, né? Algumas coisas assim. Fala assim, qual é o seu perfil, mais ou menos? Então, ele vai fazendo uma indicação, de repente, se for para montar duplas ou grupos, olha, talvez essa equipe aqui trabalhe melhor. Desculpa, melancólicos, mas imagina se a gente tem que fazer alguma coisa que você... Imagina se a gente bota um grupo só de melancólicos. Só melancólicos, a coisa não sai, né? Pra fazer... E os fleumáticos, então, estão pensando... Ou então o fleumático vai pensar o tempo todo, então tem que ver um sanguíneo, tem que dar uma misturada. Deixa eu perguntar um negócio pra vocês. Você disse que eu gosto de fazer perguntas que complicam, e aqui meu papel é esse mesmo. Tá bom. É complicar. Veja só. A gente está comentando essas coisas aqui e eu fiquei intrigado com uma coisa que para mim eu acho que é importante. Eu acho que é importante. Não sei se para o telespectador ou para vocês. Quando você tem um olhar sobre livros como esse, sobre comportamentos como esse, e sabendo a diversidade que você tem dos temperamentos das pessoas no mundo e dos aspectos culturais, parece que a gente pode depreender, até por isso que você falou, por isso que as empresas usaram e tudo mais, que existe um certo padrão mundial, que mesmo que você tenha variáveis, mas parece que essa coisa dos 4 temperamentos se encaixariam, as 5 linguagens de amor, elas estariam não tão exatas, mas próximas do que a gente poderia chamar de um comportamento humano, no geral, do Ocidente e do mundo que a gente convive, mesmo em países, talvez, lá do Oriente Europeu, do Leste Europeu. Isso parece ser uma característica mais humana, um tanto quanto parecida, né? Parece que é isso. Sim. A composição do ser humano, né?
Independente de... De cultura, de onde variações. ele tá culturalmente, ele Aham. tem essa bagagem, né? Talvez isso mude quanto à expressão. Opa, Né? Nós somos mais Interessante. calorosos aqui. Sim. Então, quanto à expressão de... a expressividade ok, ou não. É isso. Tá. Expressar isso, ok. Mas o resto a gente está falando que é uma E o modo como característica. expressa, porque o outro fazer diferente não quer dizer que ele não expressa. Claro, Não é? Ainda exatamente. tem isso. E tem a forma de expressar, né? Que eu tava falando assim, minha mãe gosta de toque, e aí eu descobri uma coisa que não me afeta tanto, fazer massagem no pé dela. Então ela Opa. ama. Eu tô tocando nela e tô perto. Aí eu comecei a ver coisas Bota o assim. despertador também para ir Não, 5 minutos minha só? mãe não. E que não é uma coisa que pra você, né? Isso, Pra não mim, tá. tanto Sim, faz, mas sim. você Pensa se aí, esforça. Mas pensa aí você dizer pra sua avó que você não gosta de cafuné. A avó de Puxa. minha avó, por parte de mãe, Imagina. ama. Aí você vê que é uma questão de escolha, né? Deitar no colo. Interessante. Lori conhece essa pessoa que eu vou falar assim, tia Rita. Ah. Sim. Rita Rosa, assim, foi Amo. uma pessoa, assim, que é da minha construção, assim, um amor. E Rita é muito do toque, né? Sim. Tem o melhor abraço do Ah, mundo. eu amo. E aí eu ia pra casa dela e falava assim, ai, toca. Quando minha mãe morava longe. Pedia mais? Eu falava assim, toca, eu quero deitar no seu colo. Aí Ah, ela meu falava Deus. assim, mas sem cafuné, né, Pri? Eu falei, isso! Olha pra ela, já vinha dizendo, que legal. Você me entende? Ela pode deitar. Eu deitava na casa dela e começava a falar, né? Deitada no colo. Aí, às vezes, ela fazia assim, eu sentia que ela tinha aquela vontade de passar. Mas eu falei, toca, por favor, eu quero o colo hoje. Mas sem cafuné, né, Pri? Eu Mas falei, peraí, "Isso sem aí." entrar muito na sua semana, você é do tipo assim que nem de vez em quando um cafunézinho no cabelo, na sobrancelha, nada? Ah, claro, né? Em geral, você não gosta mesmo? Nas minhas Ah. crianças eu gosto muito, né? Do boy. A gente Ah, tem que sim, gostar, né, sim, pessoa? sim. Porque a gente precisa Claro. se relacionar. Claro, Obviamente, pai, mãe, essas coisas. Isso sim, é eu mais no dia a recebo. dia com as outras Isso, pessoas, no dia a né? dia. Claro. Eu não sou realmente assim, desse Porque daqui a Você pouco o nego vai dizer ela é percebe, né? intocável. Não sou. Não, mas você percebe nas pessoas quando elas têm Claro. esse negócio a mais, né? Você fala, pô, essa pessoa é bem calorosa, ela gosta Interessante. do abraço. E depois as pessoas vão dizer, né? Às vezes elas olham assim e falam assim. Ou então quando a gente tá. Gente, orar. Aquela coisa, dá muito a mão orando primeiro. Minha temperatura corporal já é um pouco mais. Então eu suo nas mãos, sabe? Então eu fico Olha! assim, vamos dar as mãos. E aí, antes de dar as mãos, tem milhões de testemunhos. Enquanto isso, minha mão mão tá está suando. pingando. Deixa eu mexer num negócio aqui agora que eu acho que vai complicar mais ainda. Agora eu vou botar pimenta na Ah, coisa. velho. Olha, nós temos relações diversas. Já Eu falamos que o também ser tenho uma humano. pergunta muito importante, É? assim. Então faça a sua, que eu já fiz várias. Vai, faça a sua. Eu logo. queria saber, assim, a gente tá falando em nível de relacionamentos, né? De relacionamentos amorosos, entre pais e filhos, entre pais e filhos, essas coisas. E na relação pastoral? Isso é importante? Assim, você como figura Opa, pastoral. boa pergunta, interessante. Essa relação, Você assim, está falando entre pastores ou o pastor com outras desse pessoas? acolhimento da pessoa, de você como pastor receber uma pessoa assim para fazer essa escuta do aconselhamento. Isso é muito importante também, como assim, de cuidado Entre das pastor ovelhas. e ovelha. Eu diria, porque é o seguinte, a palavra pastor aí, ela está muito ligada com uma questão de título, Val, licença, talvez. sem título. Vamos lá. Não, eu estou falando título Não. porque eu vou ter que diferenciar aqui, por É exemplo, porque eu de acho que ela ministérios. tá falando da questão mesmo do Eu tô pastor eu tô de falando ovelha, de uma né? questão, É, por isso que eu Daquele do preciso explicar, porque nem aconselhamento. todo o ouvinte... uma questão pastoral mesmo. Alguém Eu que vai sei. sentar no gabinete, sei lá, de PM, Eu sei. entendeu? Claro, eu estou falando porque é o seguinte, tem muita gente que entende que pastor é só título. Aham. Outros sabem que não é. Sim. Por exemplo, quando a Bíblia fala lá em Efésios dos 5 ministérios, é fundamental entender aquilo ali. Você tem apóstolos, você tem mestres, você tem pastores, você tem profetas e você tem evangelistas. Se você for conversar com um evangelista, que ele mesmo, que tem o título de pastor, seja um evangelista, você não vai ver muito esse negócio dele dedicar tempo com você para estar lhe ouvindo, não. Sim. Qualquer coisa é uma oportunidade dele falar de Jesus e está fazendo alguma Você coisa. lembrou uma coisa boa aí agora. Além de tudo isso, né? Temperamento, Isso. linguagem do amor, Ainda tem os ministérios, personalidades. né? A gente ainda tem que falar de 2000. Pois é, sem querer estender muito, mas por que eu estou falando isso? Porque se você for conversar com o mestre vai lhe ouvir. Vai lhe ouvir, mas ele vai ouvir com análises do tema que ele tem na cabeça. É uma escuta diferente. Se você tem um pastor, que a gente chama de poimenas no grego, que o poimenas é aquele que vai atrás da ovelha que está ferida. O poimenas é aquele que dedica tempo no gabinete, escutando, não como uma adição profissional, mas como um chamado. Esse que é o pastor cuidador de vidas, é fundamental, Pri, que ele saiba
coisas como essa, de linguagem do amor, de temperamento, porque ele tem que ter uma feeling, uma sensibilidade na escuta e uma sensibilidade na fala e nas intervenções. Porque ele pode atrapalhar um momento significativo da pessoa que está falando e ele interromper aquela fala que a pessoa estava com dificuldade de falar. E ela encontrou, é o que o pessoal chama lá na psicologia, tem a ideia do approach e tem a ideia de um outro nome, o rapport. O rapport, que seria aquele ambiente que você cria para que a pessoa se sinta à vontade de falar. Se você conseguiu criar esse ambiente, é fundamental deixar ela completar todo aquele momento, porque ela de repente pegou uma na veia e se você interferiu errado, não escuta bem, dá uma olhada errada, não mostra para a pessoa que de fato está escutando e entendendo o temperamento e a linguagem dela, você pode estragar um bom atendimento. Então, para pastores e conselheiros cristãos, eu diria que fundamental ler livros como esse. Talvez não necessariamente só esse, mas livros como esse, Sim. sobre escuta, sobre linguagem de amor, temperamentos controlados, temperamentos transformados. Gente, fundamental. Eu pensei diria. até na parte da condução, né? Porque tem uma coisa que a gente Não sei se eu respondi o que você falou, viu? Mais Eu ou menos. tentei. Mas complete aí. Tipo assim, dessa parte da condução mesmo das coisas, né? Quantas vezes a gente já ouviu falar assim, tem uma pessoa que é um pouco mais difícil, né? A gente sempre escuta, É. né? Sim. Tem uma pessoa que é um pouco mais difícil. Mas assim, no nosso âmbito mesmo, que eu e Lori, assim, somos assim, meros membros, né? A gente não trabalha, a gente Sim, não faz, a sim. gente não tem essa ação de pastoreio, de aconselhamento, né? Mas Eu tô mais agora direcionada para esse tipo de preocupação, porque eu sou líder de GC. Opa, Então, olha aí, Eu já sou está no líder outro. de GC dos jovens. Interessante. Então, tem algumas poucas pessoas no meu grupo. Que já lhe procuram. Não, tem algumas poucas pessoas no meu grupo no geral. É um grupo pequeno. Ah, tá. Mas dentro desse grupo, aí já tem pessoas que eu vejo necessidades e elas me procuram ou eu tenho que procurar. Porque algumas não procuram. Eu vejo a necessidade de procurar ou de querer saber mais, porque Aham. eu vejo que tem que existir esse cuidado, né? Mas eu acho Então, que Pri estava levantando alguma questão aí que me interessou. O que você queria dizer? O que é mais... Dessa orientação mesmo, né? Ah. A gente tá sempre falando assim. Então, chega uma pessoa, vamos falar, não sei. Tá. Priscila, criou uma celeuma aí, alguma coisa, em tal departamento. Tá. Então, eu vou pro gabinete, porque alguém vai conversar comigo, né? Ok. Da importância de você saber como lidar com a pessoa a partir desse conhecimento dela, né? De Sim. como que é. Então, assim, Sim, Priscila é uma sim. pessoa mais Sim. sanguínea, mais reativa. Então, eu também não quero perder a minha ovelha Isso. e quero saber como tratar bem, né? E tem o outro lado também, né? Eu odeio essa frase categoricamente. Quando falou assim, mas a igreja é um hospital. Né? Aham. Então eu falo assim, vamos passar a mão pela cabeça de fulano de tal, porque ele é muito sanguíneo, né? Vamos passar, eu falo assim, gente, eu entendo que realmente não somos tão saudáveis assim, mas um hospital que também não tem capelania é difícil. Então eu não, acredito em um hospital onde você fica ali doente e você não toma medicação para melhorar, Peraí, hospital Você tá ali pra pressupõe o quê? Pra ficar doente? Lugar de tratamento. Tratamento. Pressupõe lugar Isso. aonde vai se mexer, vai doer um pouquinho. Mas eu não é sei Não porque é? realmente vocês, muitas eu não sei pessoas vocês. escutam isso É, com essa Isso. visão de que tá tudo bem. Estão eu ficar aqui confundindo. no meu pecado confortável. Estão confundindo o hospital com outra coisa. Até que pra parece. embasar. Não, às vezes até pra embasar. Falar assim, ó, fulano de tal é muito sanguíneo. Vamos deixar ele assim. Eu falo assim, mas como? Ele é muito sanguíneo e aí ele tem o direito de, sei lá, de repente desmerecer ou tratar sempre na mesma coisa, né? Por causa do temperamento dele, sinto que a gente tem... Eu acho que aí é mais um clube. O clube você paga, você é sócio, você é do jeito que é e as Pois pessoas vão durar. é. O hospital não é assim. Você se submete a tratamento. Pois é. Vão lhe dar alta ou não. Pode ou não pode. Pois então a gente pode... Se eu tenho experiência, por exemplo, em cabeça e pescoço e já tô Isso. sarado, então eu vou fazer uma Sim, capelania Capelania é uma ótimo. capelania na área de cabeça e pescoço. Aham. Mas eu tô precisando fazer uma cirurgia lá na parte do braço, né? Olha, você falou de pastores, mas eu diria o seguinte: livros como esse que vocês estão indicando, eles servem também nessas relações horizontais e interpessoais na igreja, independente da liderança, porque quando você conhece um pouco da linguagem do amor ou temperamentos,
ou qualquer que seja outra classificação, você aprende a lidar diferente com o outro. Por exemplo, aqui, a gente já fez alguns programas juntos. No dia que vocês se autodefiniram a partir de algumas questões, que vocês mesmo disseram aqui, eu tenho isso, tenho aquilo, e falaram de algumas questões de Vão patologias ter aí. que assistir os programas anteriores. Vocês vão assistir lá. Por que eu estou citando isso aqui agora? Isso me deu e me dá um outro olhar sobre vocês. A gente fica mais cuidadoso, mais atencioso, pelo menos é isso que se espera. Percebe? Então, nas relações interpessoais da igreja, fundamentais também ter esse conhecimento. Sim, não é? porque você vai entender, às vezes, né? Você tá nessa Isso. relação de conselho aí também, né? Que normalmente eu permeio por isso aí também. Aham. Ou de liderança de GC, GD, enfim. E você consegue perceber a pessoa, né? Como essa amiga mesmo. Você tá julgando o tempo todo. Eu falei, gente, às vezes eu tô na caixa do nada. Mas eu tô tentando. Que é essa caixa do nada, pelo amor de Deus. Quando você tá ali, tipo, De boa. tranquilo, te ouvindo. Você Olha, dizem que quem tem caixa do nada é homem. Mulher tem um bocado de caixinha, Tem cheia cara. de coisa. Mas nós Não, somos mas o terapeutizados. fleumático- E nós somos terapeutizados. Então, a gente, em terapia, também aprende a caixa do nada. Aham, e A aí? gente também aprende a caixa do nada. Ah, é também? Também aprende. Tem algumas mulheres que têm a caixa do nada, né? Diz que os homens entram assim na caixa do nada e ficam Várias pensando em vezes. nada. Não, os homens têm várias caixas do nada. Não, eu só tenho uma. Eu entro nela e acabou. Aí eu pergunto, o que tá pensando? Nada. E é nada mesmo. É. Agora, eu queria... É. Eu acho que a gente começou o programa errado. Por quê? Gente, ela descobriu agora que a gente começou a gente errado. Explique começou melhor. errado. 50 minutos depois a gente começou errado. Exatamente. Aí agora, no final, a gente vai ter que fazer o que a gente não fez no O que começo. é? Então faça. Porque a gente aqui se preocupa muito com quem tá ouvindo. Claro, claro. Né? Então, claro. assim, como são dois livros conhecidos, a Sim. gente veio com a ideia de que as pessoas já sabem do que nós estamos falando. Sim. Partindo Né? desse Do pressuposto. conteúdo do livro. Aham. E nem todo mundo sabe o que são as 5 Interessante. linguagens do amor, quais são as 5 linguagens do Aham. amor, por que que isso é importante, Interessante. né? E, assim, De alguma não- forma a gente pincelou isso, não é- né? a Mas gente podia ser mais pincelou, didático. A gente né? pincelou, mas pra quem não tem ideia do que a gente tá falando, eu acho Ótimo. que ficou meio que viajado, assim. Principalmente das 5 Então, linguagens. Acentue aí a coisa, Principalmente as vá. 5 linguagens. Porque a de Então, temperamentos você falou super estruturadinho mesmo. eu Aham. falei de quais são os temperamentos Isso. e quais foram os Isso. personagens bíblicos que o autor Isso. usou pra Eu tentei exemplificar. até ajudar com a diferença de personalidade, cara, temperamento, mas seja um pouco mais didática Isso, aí. então, vai. assim, deixa a curadora. Claro que é bom deixar... Curadora. É bom deixar a pessoa na curiosidade, Aham. porque ela vai procurar o livro pra ler e tudo mais. E é isso que a gente quer. A gente não quer que vocês assistam esse programa. E achou que já fiquem, resolveu. eu já aprendi sobre as 5 linguagens do amor e sobre os Não. temperamentos, tá tudo bem. Não. De jeito nenhum. Compre o livro, leia o livro, risque o livro, Se você gosta de faça riscar. suas anotações. Aplique o que você Aí, aprendeu. ó. nos Você livros. aprendeu, porque, assim, são preciosos, não à toa eles vieram Claro. pra esse quadro aqui Claro. de livros que você Claro. queria que todo mundo lesse. Mas, assim, falando sobre as 5 linguagens do amor, quais seriam essas 5 linguagens? Né? Porque a gente pincelou, falou sobre algumas, mas a gente não falou quais são as 5 Isso. e como é que isso funciona. Então, o autor, ele explica que todo mundo tem 5 linguagens do amor dentro de si, né? 5 formas de amar e ser amado. Aham. E dentro dessas 5 linguagens, você tem uma que é a principal e uma que é a menos importante. E você pode ter uma secundária que também é bem relevante, né? Aí a terceira, a quarta e quinta já não é tão relevante assim. E aí elas vêm numa classificação, né? Primeira, Interessante. segunda, terceira, quarta e quinta. Interessante. Então, as 5 linguagens seriam toque físico, que a gente já falou aqui o que seria Isso. toque físico. Palavras de afirmação, que a gente pincelou também. Palavras de afirmação. Presente, que como eu expliquei aqui de Belinha, presente não é simplesmente você pegar uma coisa cara e dar pra uma E dá, pessoa. né? Uma flor Isso. é um presente pra quem se sente amado ao receber um presente. Uma cartinha é um Lore, presente. você tá falando de cartinha. Quando eu saía, minha esposa ficava assim, depois ela entendeu. Eu tava na rua, eu comia alguma coisa, eu trazia um brigadeirinho, trazia um docinho. Eu queria materializar Exatamente. aquilo. Mas era uma coisa simples, até porque eu sempre Sim. ganhei pouco, né? Não ganhava muito para poder trazer diamantes e tudo mais. Sim. Eu acho que é isso, coisas assim Exato. também, né? Que tem um valor. E às vezes, Lembrei, é a às lembrança da vezes, pessoa. Às vezes, pra quem se sente amado nessa linguagem de presente, a sua presença pode ser um presente. E aí não confunda com tempo de qualidade. Opa! Porque, por exemplo, no livro, ele conta a Interessante. história de uma esposa que ela se ressentiu com o marido por 2 ocasiões em que ele não esteve presente. Mas a linguagem do amor dela não era tempo de qualidade, não é tempo de qualidade, é presente. Por que ela se sentiu ressentida? Porque nessas 2 ocasiões foram ocasiões em que a presença dele, na verdade, seria um presente.
Olha que Então era uma coisa. necessidade da presença dele naqueles 2 momentos. Olha que coisa. E por ele não estar presente, ele poderia ter mandado flores, ter feito o que fez. O que quer que ele tenha Não decidido fazer, não substituiria. substituiria a Aham. presença dele. Então, até a presença em determinadas ocasiões, para quem tem essa linguagem, é um presente. Deixa eu contar aqui um negócio. O pastor Heraldo teve aqui. Eu também lembrei. Fale. Não, é porque ela me ajudou a descortinar algumas coisas. Porque muita gente falava assim, seu dom Interessante. seu dom a sua linguagem de amor, assim, de expressar, é serviço, né? E eu falava assim, não é a linguagem. Eu falei assim, não, porque você sempre tá. Aí eu fiquei pensando, né? Eu falei assim, eu tenho uma família que muita gente tem dom de serviço. Aí eu sempre falava assim, não, eu aprendi a servir, né? Assim, eu aprendi a fazer serviço, mas não é a minha linguagem, não. Não Você é nem faz pra naturalmente. dar, nem pra Naturalmente. receber. Mas aí agora você falando, o que é que o serviço traz? Tempo de qualidade. Interessante. E Junto com ele. É a minha forma de Isso. tanto Se de você receber. ali no momento do serviço tá ali com a pessoa, Isso. ali é uma forma de você estar no tempo de qualidade também. Interessante. Apesar de que tempo de qualidade, uma coisa importante no tempo de qualidade é que você não pode estar dividido entre 2 atividades. Então, assim, talvez para você, que sua linguagem do amor é tempo de qualidade também, né? Sim. Ali, em determinado serviço, não em todos, você consiga ter um Isso. tempo de qualidade com a pessoa. Porque você tá ali lavando o prato e conversando. Exatamente. Você lava, ela seca. Quando as E aí pessoas você tá falam, conversando. vamos ali, sei lá. Gente, eu dou uns rolês aleatórios de vez em quando. Vamos no mercado. Eu falei, vamos. Você me acompanha numa consulta? Exato. Eu falei, vamos. E às vezes Interessante. Tem não, alguns é serviços que, de serviço. fato, você passa tempo com a pessoa e consegue realmente trocar ali, né? Ó, Lorena já me descortinando das coisas. Pastor Heraldo esteve aqui Também. com Caroline. E inclusive, a gente vai soltar esse programa. Está sendo editado, é um toquezinho e outro. E ele disse que, quando ele a conheceu, uma das coisas que ele fez foi, quando foi visitar a família, ele disse, olha, eu vou chegar dia tal, mas estou mandando aí uma encomenda para você antes. Aí mandou uma caixa com alguma coisa, ela abriu, achou bonito. E depois disse, tem outra caixa. Era uma caixa grande. Menina, quando ela abre, é ele dentro. Ai, que legal. Eu me lembrei disso, eu achei legal. Foi bem bacana. Ele foi o Bem presente. diferente. Ela disse que tomou um susto, que foi bacana. Eu Gente, a gente precisa terminar. E aí, o Aí que dizer? eu falei, fiquei com essa eu caixa falei agora de na todas? cabeça. Falou. Repita aí as 5 de novo. vá. Não falou. Palavra falou. de afirmação que a gente pincelou, Isso. toque físico a gente pincelou, tempo de qualidade a gente Isso. pincelou, presente foi o que eu falei agora, Isso. Serviço. e serviço. Serviço. E aí serviço seria o quê? É aquela pessoa que ela faz as coisas não porque ela tem toque, mas porque ela acha que fazendo, servindo a outra pessoa, seja limpando a casa para que você esteja numa casa limpa, fazendo a comida para que você sempre tenha uma comidinha diferente para comer, é a forma que ela te ama. Interessante. Então, assim, pra questão do marido, porque muitas vezes a gente pega essa parte mais doméstica, né, e acha que é só a mulher. Sim. Mas aí pro marido seria lavar o carro para que a mulher ande num carro limpo, resolver uma questão num órgão público pra mulher, levar ela lá pra, sei lá, fazer o RG novo, levar a criança pra tomar vacina. Aham. Entendeu? Então, tipo assim, Interessante. poxa, meu marido se importa em fazer essas coisas pra facilitar a minha vida, não deixa Interessante. tudo em cima de mim. Apesar Claro. de que ele trabalha fora o dia todo e eu fico em casa com a criança, mas ele também me ajuda nessas questões. Então, Sim, às vezes o cara sim. não tá ali lavando prato, passando pano na casa, mas ele tá fazendo também outras coisas que são atos de serviço. né? Que Interessante. pra mulher, ela se sente super amada, cuidada, entendeu? Atendida. Então, assim, com Linguagem do Amor, ele fala justamente sobre isso, que você, muitas vezes, por não conhecer as 5 linguagens do amor e não conhecer qual é a linguagem do amor da pessoa que se relaciona com você, a tendência é que você ame ela como você gostaria de ser amado. E ela não vai entender. Então, é como se você fosse Opa, russo olha a e dica estivesse aí, ó. falando com um japonês. Olha Você a fala dica. russo, ele fala japonês. E aí vocês não se Isso. entendem. Sendo que os dois estão falando eu te amo em línguas diferentes. Meu Deus. Então, que assim, com coisa. linguagem do amor é isso. Ela é fundamental. É fundamental você entender, você aprender, para que você realmente fale na linguagem do outro. E o outro entenda que você realmente o ama e vice-versa. Já que Lori disse o que é fundamental, o que é fundamental no Temperamentos Transformados para você? O que é fundamental. Isso. Será que dá para você identificar uma coisa ou seriam várias? Acho que Tem dentro... algo fundamental? Para mim, é dentro do que a gente está falando, né? Para mim, o fundamental mesmo, o que marca muito para mim, eu volto a dizer,
Eu sou colérica, eu sou fleumática, mas é o Espírito Santo que modula isso. Opa. Aham. Eu não sou, né? Eu não sou só isso. Eu tenho. Eu não sou uma Gabriela, nasci assim, vou morrer assim. Exatamente, né? Então, assim, eu sou isso, mas tem alguém que cuida disso também por mim, né? Então, eu acho, isso me marca muito. Então, assim, ó, eu sou uma colérica, mas Sabe o que eu vou fazer? Eu vou transformar esse programa aqui pegar essa ponga aqui para conversar com alguns pastores a respeito de quem nasceu assim, porque Deus nos fez com um temperamento, mas se o pecado contaminou, como é que é transferida essa coisa da contaminação com o outro? Vamos discutir essa questão dos temperamentos que vêm contaminados do pai, do avô. É uma discussão muito interessante. Vocês não acham que seria muito boa? Vou convidar a curadora para participar desse papo com os pastores aqui. Não é não, né? Sobre o temperamento do outro e o seu próprio As temperamento. implicações teológicas porque profundas existem aí. tantas questões, É. tantas variáveis, né? O Uhum. contexto que a pessoa Isso. está inserida, a família onde ela cresceu, o que ela sofreu de trauma, Isso. né? O que ela recebe de bom também, que faz com que fique mais Isso. maleável, enfim. Eu estou falando isso. E o ela Espírito aprendeu- Santo. E como ela aprendeu A a presença lidar do com Espírito isso, né? Santo. Eu tô falando isso porque é o seguinte, tem gente que diz assim, fulano é assim porque é assim. Peraí. Biblicamente, o fato de você ser assim não significa que isso tem que ser aceito ad infinito. Não é só a questão da Gabriela. O evangelho veio para transformar a gente, em né? novas Em nova criaturas. criatura. Eu não sou a mesma criatura, então é porque eu acho que eu vou puxar o gancho teológico. Você continua tendo seu temperamento Isso. que te distingue, né? Isso. Que é uma singularidade, grupos Isso. singulares. Mas você é transformado constantemente pelo Espírito Santo e dá pra perceber, pô, você é uma pessoa colérica transformada e você é uma pessoa colérica que precisa de Exatamente. transformação. Um exemplo até que o senhor trouxe. Aham. O Paulo que escreve Isso. em um momento, passa É a outro. escrever do Exatamente. outro. Chega na segunda carta de Coríntios, vocês querem que eu vá ter vocês presencialmente com vara? Aí ele exato. chama Você leva- depois, Timóteo diz, traga os meus livros e traga o Marcos. É Desce outra, um outra. sarrafo, é esse mesmo que tá descendo um sarrafo, falou assim, É. esse cara não tá servindo pra nada, imaturo, tira ele daqui. Pois é, Quando manda chega no tirar o ponto, cara, Manda tirar, joga depois ele diz assim, ele já foi disciplinado, receba-o com amor. Olha a diferença. É. E o Interessante. Pedro que arrancou a orelha do soldado. Vixe. Pedro que, né, foi a rocha para o Senhor Pois é. firmar a igreja dele. E- O Vai Pedro escrever de as Atos. cartas dele lá na Isso daí, frente. aquele que vai pra cima Pra do cara cima, pra impulsivo. cortar a orelha. Eu é li aquele que vai hoje. reunir como igreja. Isso. Exato. Eu li Exato. hoje em 1 Pedro 3,16, ele dizendo assim, quando perguntarem a razão da fé, fale com mansidão. Olha, Esse Pedro com temperamento mansidão. transformado. É verdade. Você não precisa ser refém do seu temperamento. Isso. Exatamente. Não seja refém Isso. do seu temperamento. Não destrua seus relacionamentos. Com certeza. Entendeu? E deixe ser transformado pelo Espírito Santo. Porque É isso aí. as pessoas ao seu redor vão te agradecer. Você Glória a vai Deus. agradecer. Glória a Deus. Porque a gente se torna mais leve. É verdade. Né? É E a verdade. gente não precisa ficar com raiva da forma como a gente foi criado, Aham. ou o jeito que a gente foi criado, porque Isso. eu sou assim, ai porque eu sou melancólica, porque eu sou tão sentimental, ai porque eu sou tão estressada, explosiva, Isso, né? Não isso. precisa ser assim. Faça suas considerações finais aí, Lori, Pri, Eu acho que é pra isso. terminar. É isso mesmo? É isso aí. Você já fez? Já fiz. E você, Pri? São essas aí também, como o Lori falou, né? Não seja refém do seu temperamento. Também não use da sua linguagem para ser utilitarista ou fazer dos outros, né? Utilizar os outros, né? Interessante. A gente trouxe essas referências assim para ajudar a termos relacionamentos melhores, relacionamentos mais saudáveis, inclusive para aproveitar mais do outro, né, Lori? Exatamente. Assim, aproveitar mais das relações, ter melhores relações assim, inclusive a nossa relação com Deus. Exatamente. Com certeza. A gente vê assim, é bom a gente falar assim, ó, que interessante. Deus deu até linguagens, né? A gente pode falar É. que é um atributo assim que o Creio Senhor, que sim, eu né? creio. É um atributo Se dele. ele nos que fez imagem e semelhança dele, Pra você tem ver, um não tem sentido. como não ter um design, né? É, Inteligente isso por aí. trás de tudo, É. inclusive do próprio ser humano, que é tão Interessante. complexo. Não tem como. Então, olha, sei lá, mas olha um atributo a Encerre mais aí logo, que eu já o fiz Senhor as minhas E considerações Gary finais Chapman também. Outra traz escreveu, pra viu, gente. Ah. as 5 linguagens do amor de Deus, que é o que Opa. Pedro tá falando, inclusive para se relacionar com Deus. Sim, As sim. 5 linguagens do amor também estão presentes no nosso relacionamento. Nós vamos fazer o com seguinte, Deus. nós vamos deixar Não. na descrição do programa depois essas indicações, os nomes dos indicações, livros de seria repente, não é? Boa, Isso boa. ajuda. Pri, conclua aí, vá.
Você começou, você fecha. A bola tá com você. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. A gente conta com vocês nos próximos, assim, né? Curta esse vídeo. Curta, Ative o compartilhe. sininho. Isso. Se você Compartilhe. realmente, dependendo, é um leitor ávido, assim, gosta de compartilhar, né? Encontra aqui com a gente também. Vem tomar um manda café, um uma... comentário, uma indicação de livro, É. algum livro que faça, né, referência Isso. a esses que a gente Visite indicou. Indique Visite livros a também. página da nossa querida Lori, como é o nome da Me sua no siga Instagram. lá no Chá de Livro, Chá arroba de Chá de Livro. Livro. É muito bom, né, Pri? Muito bom mesmo. Gente, um beijo no coração de vocês, tá? Eu não vou concluir, eu só quero dar um beijo. A Web Rádio BVA está todo tempo perto de vocês. Será que dá tempo de fechar aqui? Deu. Essa é a sua Web Rádio IBVA.